As barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade variam desde obstáculos arquitetônicos de órgãos públicos e desrespeito a vagas e rampas destinadas à pessoa com deficiência até o preconceito. Respeitar a dignidade da pessoa humana, com ou sem deficiência, deve ser o fundamento das relações de trabalho e das relações sociais. Em julho de 2015, o governo federal instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que classifica como pessoa com deficiência o cidadão que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Conforme o Estatuto, a recusa em fazer as adequações razoáveis e oferecer tecnologia de apoio à pessoa com deficiência agora também é crime de discriminação em razão da deficiência. Segundo dados do IBGE, há no Brasil hoje mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, das quais 13 milhões apresentam grande dificuldade ou incapacidade total de falar, ouvir, enxergar ou se locomover. A inobservância das regras de acessibilidade pode restringir ou até mesmo impedir o acesso aos serviços públicos da pessoa com deficiência. No TRT de Goiás, existem cerca de 50 servidores com algum tipo de deficiência, visual, auditiva ou física. O Márcio Alves Freitas, que é bacharel em Direito, teve poliomielite na infância, doença também conhecida como paralisia infantil. Ele é servidor público do TRT de Goiás há quase 2 décadas e há 15 anos trabalha como assistente do desembargador do trabalho, Platão Filho. Ele contou algumas dificuldades porque passou no final da década de 90, quando o tribunal ainda não tinha a acessibilidade que tem hoje. No primeiro período que eu trabalhei com o Dr. Platão, era no antigo prédio do tribunal, que era um prédio de 2 andares e que não tinha elevadores. O acesso ao 2º andar era feito por 2 lances de escadas. Para ter acesso ao 2º andar, portanto, os vigilantes me ajudavam a subir, carregando a cadeira degrau por degrau, 2 ou mais vezes por dia para subir, para descer. Às vezes eu ia almoçar em casa, tinha que fazer isso na descida do almoço, na volta. E foi assim por cerca de 2 anos. E era uma situação realmente um pouco difícil. Márcio contou também que as condições melhoraram com a inauguração do edifício Alba Lusa no ano de 2006, que foi construído conforme as normas de acessibilidade da época. Quando foi construído esse prédio, onde se encontra atualmente, o prédio Alba Lusa, aqui realmente as condições de trabalho sempre foram muito boas, porque o acesso a elevadores para o meu tipo de deficiência são funcionam muito bem e facilitam bastante o desenvolvimento das minhas atividades aqui no tribunal. O Márcio ainda fez uma crítica aos órgãos públicos que funcionam em prédios antigos, os quais, ainda hoje, apresentam obstáculos para a acessibilidade da pessoa com deficiência. Tem muitos hospitais, muitas escolas, muitos estabelecimentos em Goiânia que não tem nem sequer um banheiro adaptado para quem usa uma cadeira de rodas. Por quê? Porque são prédios antigos e naquela época essa não era uma questão que se colocasse para engenheiros e arquitetos, não era um problema. Havia uma visão de que o deficiente físico tinha que ficar em casa, lá quietinho no canto dele, não participar da vida em sociedade. Infelizmente, esse tipo de consciência prevalecia naquela época. Mudou bastante hoje em dia, graças a Deus, não se pensa mais assim, pelo menos as pessoas mais instruídas. Então, os prédios mais recentes, mais novos, são utilizáveis perfeitamente pelos deficientes. Os mais antigos, infelizmente, ainda há muitas dificuldades. A psicóloga Gabriela Castro, coordenadora da Comissão Permanente de Acessibilidade do TRT de Goiás, explicou que as limitações da pessoa com deficiência não se restringem às limitações clínicas e orgânicas. As mais difíceis são as barreiras que a pessoa encontra no ambiente. Então, quando a gente
favorece, elimina essas barreiras, a pessoa consegue desempenhar suas atividades de uma forma muito satisfatória. Apesar das limitações, ela tem muitas outras condições, muitas outras qualidades que a gente precisa valorizar. Desde 2009, todos os projetos de construção e reforma do tribunal foram elaborados de acordo com as leis e normas de acessibilidade. Gabriela acredita que, além de trabalhar para reduzir as barreiras arquitetônicas e de comunicação, também é necessário trabalhar para reduzir as barreiras atitudinais. A gente quer promover a acessibilidade da atitude mesmo, como a gente se comporta frente a uma pessoa com deficiência. Então, é tentar minimizar, reduzir preconceitos, estigmas, para que essa pessoa seja verdadeiramente incluída aqui dentro como servidor e a população de fora também ela possa acessar e ser bem recebida no tribunal. A sociedade está percebendo que a acessibilidade permite que as pessoas com deficiência possam viver de forma independente e exercer de fato a cidadania.